Glória a Deus. A paz do Senhor aos irmãos, amém? Amém. Bom estarmos mais essa noite na presença do Senhor. Bendito seja Deus, que é quem nos dá essa rica oportunidade, essa dádiva dele. Meus amados, eu quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias no livro dos Juízes, capítulo de número 20. Juízes, capítulo 20. Enquanto você localiza, eu quero também fazer os meus agradecimentos ao meu querido pastor Éber, ao Fábio, a toda a direção da igreja, também à juventude, a todos os irmãos que tão carinhosamente nos receberam aqui mais uma vez. Amanhã estamos retornando a Londrina e levando mais uma vez os irmãos no coração, nas nossas orações, e pedimos também que se lembrem de nós, orem por nós, intercedam por nossa vida. Juízes, capítulo 20. Eu quero ler com vocês alguns versículos, a começar do versículo de número 3 desse capítulo. Capítulo 20, versículo 3 de Juízes, diz assim a palavra do Senhor. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram aos filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim à noite, cercaram a casa em que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços, e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura, ou abominação e loucura em Israel. Eis que todos os seus filhos de Israel dai a vossa palavra e conselho nesse caso. Verso 8. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para a sua casa. Versículo de número 12. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade, que loucura é essa que fizera-se entre vós? Dai-nos agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 18. Levantaram-se os israelitas e subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Amém. Bendito seja o Senhor. Meus amados irmãos, eu quero, depois de 2 momentos que já tivemos, onde, por graça de Deus, o Senhor nos permitiu tratar a respeito de algumas coisas que trouxe ao nosso coração. Nesse último culto que nós vamos estar juntos aqui, eu quero pensar um pouco com vocês neste texto e quero linká-lo ao tema que a juventude está trabalhando aqui, que são os desafios da firmeza espiritual. O texto que vocês escolheram como tema é o texto de Efésios 6 e 13, onde Paulo, ele, de maneira muito clara, ele mostra para nós 2 coisas que eu gostaria de trabalhar hoje com vocês. A primeira delas, quando ele fala de vestir-se de uma armadura, Paulo está nos conscientizando de que a ilustração que se aplica à caminhada da vida cristã é aquela que ele vai usar na segunda carta a Timóteo, quando ele diz: eu combati o bom combate. Paulo está deixando muito claro para a gente que a caminhada da vida cristã pode ser muito bem ilustrada pela figura de um combate. Essa é a primeira informação. Ninguém veste uma armadura simplesmente para ir ao shopping. Ninguém veste uma armadura para brincar de bola. Quando alguém que usa ou que põe, que se coloca sobre si uma armadura, é porque sabe que tem um desafio para ser enfrentado. E sabe que esse desafio é tão ferrenho e tão forte que de peito aberto não pode enfrentá-lo, vai sofrer dano. E é por isso que Paulo lhe deixa muito claro isso. Segunda verdade que Efésios 6 e 13 diz para nós é de que essa armadura, ela vai ser usada num dia que Paulo chama de dia mau.
Ele diz: revesti-vos por de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ou seja, ele está dizendo que a armadura é necessária, a armadura é fundamental para dias, para instantes, para momentos da nossa vida que ele conceitua como maus. E é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Eu quero, em nome de Jesus, eu preciso de toda a atenção, porque o texto é um pouco complexo. Na primeira leitura, talvez algumas interrogações já se colocaram na cabeça. De onde é que esse cara vai chegar? De onde que esse cara tirou esse texto? Está na Bíblia, viu? Eu tirei daqui. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu quero hoje desconstruir em nós uma falácia, uma distorção teológica que está crescendo no Brasil. A ideia de que ser cristão, ou de aceitar a Cristo, ou de viver em Cristo em primeiro lugar, me projeta ou me eleva para um nível de realidade onde não existem mais combates. Essa é a mentalidade de algumas pessoas. Se você é crente, você ganhou um passaporte, você ganhou um passe livre, um via fácil, que vai fazer com que, diante de todos os desafios e lutas da vida, a cancela simplesmente se abra sem pagar preço algum. E aí, de maneira isolada, vão se construindo, a partir de textos isolados, essa ideia que não tem nada a ver com a proposta do Evangelho. Tomam aquilo que a Bíblia diz como sendo ser mais do que vencedor, como a ideia de alguém que vence sempre. E não é isso que o Evangelho diz para nós. Ser cristão, a imagem que Paulo usa é a imagem de um combate. É uma guerra que nós enfrentamos. Segundo, ser cristão não é vencer sempre. Ser cristão é vencer algumas vezes. Mas em alguns momentos também perder. O que Paulo quer dizer com ser mais do que vencedor é a ideia original que está no texto do Salmo 1. Quando o salmista diz, olha, falando-se do homem que teme a Deus, ele diz que é aquele que medita na sua lei, que aprende os seus estatutos, e no final do texto ele diz, tudo quanto fizer prosperará. Essa é a tradução que nós temos. O original do texto diz, tudo que fizer o fará prosperar. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer para nós? Que não são as coisas que prosperam, sou eu que prospero em todas as coisas. Isso é ser mais do que vencedor. É mesmo em meio às perdas, os déficits, as baixas, a coisa que eu fiz não prosperou, a empresa que eu abri não prosperou, o relacionamento não prosperou, mas eu prosperei. Eu cresci, eu aprendi, eu me tornei melhor. A Bíblia chama isso de ser mais do que vencedor. Não é ganhar sempre, é perder sem se perder. Porque se a gente crê na ideia de que ser vencedor é ser próspero, a gente não consegue entender, por exemplo, o texto de Lucas 15. Quando a Bíblia vai falar para nós de um garoto que do dia para a noite tirou a sorte grande, entre aspas. Ele é o filho pródigo. A Bíblia diz que aquele moleque chega para o pai e faz uma solicitação para sacar todo o saldo que ele possuía. E você imagina a visão dos amigos daquele garoto. Ele sai de casa com um pacote de dinheiro no bolso, cheio da grana, pagando tudo para todo mundo, vivendo em festas, em orgias. Na visão de todo mundo, ele é um vencedor. Porque se a gente for medir sucesso ou vitória por dividendos, aquele cara ganhou muita coisa. O problema é que a prosperidade, aspas, dele, fez com que ele se perdesse. E a gente vai ver no final da história que o garoto que sai de casa cheio da grana, ele termina num chiqueiro de porcos. Ganhou, mas se perdeu. Ser cristão não é ganhar sempre. Ser cristão é ser mais do que vencedor. Vocês conseguem me entender, amém? Para isso, eu quero usar esse texto com vocês.
Juízes capítulo 20 vai contar para nós uma história que eu quero sintetizar para vocês, porque o texto é muito longo. A história é a seguinte: havia um levita que estava se deslocando, passando por dentro do território de Israel, e a Bíblia diz que ele tem junto de si a sua concubina, a sua companheira. A Bíblia diz que na peregrinação desse levita, ele passa por uma cidade chamada Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que quando esse homem chega em Gibeá, acontece um fato que o marca de maneira muito profunda. Os homens de Gibeá, quando percebem que o levita está ali, à noite, eles vão até o lugar onde ele está hospedado. E a palavra de Deus diz que eles intentam matá-lo, querem matá-lo. Como não conseguem pegá-lo, eles tomam a sua concubina, a companheira do levita, levam-a para fora de casa, e a palavra de Deus diz que aquela mulher, depois você leia o capítulo 19 de Juízes, ela foi violentada brutalmente ao ponto de morrer. Estuprada, violada e violentada. A palavra do Senhor diz que quando o levita pela manhã abre a porta da casa, ele encontra a sua amada deitada no batente da porta, morta. Esse homem, tomado por essa dor de ver a sua companheira ali morta, ele faz uma coisa que é absurda aos nossos olhos, mas é a única maneira que ele encontra de tornar esse fato público. Nessa época não existem os jornais sensacionalistas, nessa época não existe a imprensa de maneira formal como a gente vê hoje, não existe o camarada do Corta Pra Mim, vem cá, do Percival, não tem nada disso, senão isso teria ido parar no Brasil Urgente ou qualquer coisa do tipo. O que esse camarada faz? O único jeito de eu fazer com que todos saibam o que aconteceu aqui, ele toma uma atitude que nos choca, mas é a maneira que ele encontra. A Bíblia diz que ele esquarteja ela em 12 pedaços e envia um pedaço da mulher para cada tribo de Israel. Imagina você, cada líder israelita, o líder da tribo de Gade, o líder da tribo de Ruben, o líder da tribo de Judá, de Asser, recebendo um pacote, um Sedex da época. E quando aquele camarada abre, ele encontra um pedaço de gente. E junto daquele pedaço tem uma história. E a narrativa é, esse pedaço é de uma mulher que foi morta de maneira injusta e violentada, esposa de um levita. A palavra de Deus diz que quando todos os israelitas recebem essa notícia, eles fazem uma convocação. E a convocação é a seguinte: manda chamar esse camarada porque a gente quer ouvi-lo aqui no nosso território. Convocam. Todos os líderes da tribo de Israel se reúnem e aquele homem se aproxima. E eles fazem a seguinte pergunta: repita para nós a história, foi exatamente isso que aconteceu? Ele diz: foi exatamente do jeito que eu descrevi para vocês. A minha mulher foi morta desse jeito, aconteceu isso, isso e isso. E a pergunta deles é: onde isso se deu? E ele responde: isso se deu na tribo de Gibeá, ou melhor, na cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim. A palavra de Deus diz então que todos os líderes vão até Gibeá. E quando chegam em Gibeá, eles procuram os cabeças da família de Benjamim. Recontam a história e dizem: nós temos aqui esse camarada, esse levita, ele está contando para nós uma história escabrosa que a gente nunca ouviu falar aqui em Israel, de que a esposa dele foi violentada e morta aqui dentro. A gente não quer confusão. Nós, os cabeças das outras 11 tribos, nós só queremos uma coisa: dê-nos para nós os homens que fizeram isso e nós vamos julgá-los. É a única coisa que a gente quer, nós não queremos confusão, nós não queremos intriga. Dê para a gente os culpados e pronto. A palavra de Deus diz que os líderes de Benjamim, eles são resistentes. Eles dizem: nós não vamos entregar ninguém. Se essa mulher morreu, é possível que ela tenha, de alguma maneira, tido culpa no cartório. Daqui ninguém sai. A Bíblia diz que o povo de Israel é tomado de um sentimento de revolta. E aqui eu quero fazer um pause para que você se situe junto comigo. Os israelitas, então, eles geram um movimento de luta. Eles dizem: nós vamos invadir a tribo de Benjamim e vamos vingar essa mulher que morreu. Observe. Os líderes das 11 tribos se propõem a lutar contra Benjamim. E a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a luta que eles estão empreendendo, a luta que eles vão travar, primeiro, não é uma luta por território, não é uma luta por riqueza, não é uma luta por espaço, é uma luta por justiça. Você concorda comigo que o que aconteceu com essa mulher foi injusto? Amém ou não amém? Você concorda comigo que a guerra que as 11 tribos de Israel vão travar contra Benjamim é uma guerra justa? Amém ou não amém?
Ninguém está lutando por um pedaço de terra, ninguém está lutando por um poço de petróleo, ninguém está lutando por uma mina de diamantes. Eles querem fazer justiça por conta de uma mulher que foi morta de maneira inocente. Primeira coisa, eles estão numa luta justa. Amém, amados? Amém. Guarde essas informações porque elas são fundamentais. Segunda coisa importante, eles procuram num primeiro momento o diálogo. Os israelitas não se armam e partem para a guerra. Eles primeiro vão até a tribo de Benjamim, eles convocam os líderes, eles tentam de maneira diplomática resolver o problema. Não é da base da chibata. Eles dizem, olha rapaz, o negócio é o seguinte, essa maluquice nunca aconteceu em Israel, a gente não quer confusão, a gente quer apenas uma coisa, nos dê os culpados e eles serão julgados. E Benjamim diz não. Então, primeira coisa, a luta é justa. Segundo, eles tentaram da maneira mais fácil resolver o problema. As armas não foram a primeira alternativa. Primeiro houve um discurso diplomático que não foi atendido. A Bíblia diz que então, por causa dessa resistência de Benjamim, Israel se reúne e diz, nós vamos pelejar. Como de costume, antes de sair para a guerra, eles vão falar com o Senhor. E é aqui que eu queria chegar com vocês. Juízes, capítulo de número 20, versículo de número 18. Vá armazenando tudo que eu lhe disse até agora, para você caminhar junto comigo. Juízes 20, 18. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus perguntando, quem dentre nós subirá o quê, irmãos? Quem dentre nós subirá o quê? A pelejar contra Benjamim. Respondeu quem? Quem respondeu? O Senhor respondeu. O que o Senhor respondeu? Judá subirá primeiro. Preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que primeiro eles têm um bom propósito. Segundo, a guerra é resultado do esgotamento das outras alternativas. Terceiro, eles vão falar com Deus. Quarto, Deus dá uma resposta positiva ou negativa para o combate. Senhor, olha só, o negócio é o seguinte, a gente está armado aqui, mas a gente não quer ir sem o teu aval. Nós estamos aqui em 12, ou melhor, em 11. Quem de nós vai subir primeiro? Deus podia ter dito, eu não estou nessa guerra. Deus podia ter dito, desarmem-se e voltem para o arraial. Deus podia ter dito, eu não mandei vocês lutarem. Deus disse, Judá subirá o quê? Primeiro. Diga comigo assim, um bom propósito, todas as tentativas e um ok de Deus. Se esse texto terminasse aqui, e eu desse para você só o versículo 18 de Juízes e dissesse, escreva para mim o final dessa história. O que será que nós escreveríamos? Espera aí, pastor, vamos lá, vamos fazer uma análise. Espera aí, o motivo é bom, é um propósito justo. Segundo, eles tentaram todas as tentativas diplomáticas. Terceiro, eles foram falar com o Eterno. Quarto, a Bíblia não diz que nem foi um emissário, foi o próprio Senhor que falou. Quinto, o Senhor disse ok. Diante de todo esse conjunto de coisas, a gente diria, viveram felizes para sempre. Ora, quem tem uma direção de Deus, quem está num propósito de Deus, quem está lutando a guerra que Deus deu ok, vai ser vencedor. Essa é a dedução. Porém, eu quero ler com você a continuação do texto. Juízes, capítulo 20, versículo 21. Vamos lá? Então, os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra, naquele dia, será que você pode ler o final? 1, 2, 3. Tem nada errado aqui, não? Preste atenção. Deus, Senhor, Tu tem visto. O Senhor sabe que a guerra não é nossa. O Senhor sabe que a gente está batalhando por Tua lei. A gente não quer fazer nada fora da Tua vontade. Podemos ir. Deus diz, vai. E a palavra do Senhor diz que eles vão.
Imagine você, qual é a cabeça de um soldado israelita nesse momento? Amor? Tudo bem? Ô amor, tô indo para a guerra. O que foi? Amor, vem cá me dar um beijo. Não, fica tranquilo, já estou voltando. É coisa rápida. Amor, mas Não, amor. Deus falou que a gente pode ir. Me espera para o jantar. Mamão com açúcar. Vamos chegar lá, não sei, uma vez ele fez chover pedra, outra vez ele parou o sol, outra vez, então ele mandou um anjo, matou 100 e poucos mil. Amor, fica tranquilo, Deus está nesse negócio. Vai ser jogo rápido. A Bíblia diz que eles têm um ok de Deus. E eles partem na direção de Deus. E a Bíblia diz que o primeiro resultado... Eu tenho medo de algumas músicas. O resultado é vitória. O resultado não foi vitória. Então os filhos de Gibeá derrubaram naquele dia... Quantos irmãos? Ser cristão não é não perder. Ser cristão não é não ter prejuízos. Ser cristão é saber quem o chamou para a guerra. Aqui está a grande questão. Porque esse texto não cabe dentro da mentalidade da teologia da prosperidade, que diz para mim que se eu fizer tudo certinho, eu só vou ganhar. Isso não tem nada a ver com o ensino de Jesus. Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, lutas, pelejas, batalhas, mas uma coisa vocês devem ter, e não tem nada a ver com resultados, e não tem nada a ver com dividendos, e não tem nada a ver com saldos, tem a ver com uma atitude interna. Tenham bom ânimo. Estar na direção de Deus não significa que eu não vou perder. 22 mil israelitas morreram. Vamos lá? Versículo de número 23. 22, desculpa. Mas, aqui está a diferença do evangelho. Mas, o que acontece, irmãos? Desanimou o povo? Não, desanimou o povo? Pessoal, olha só, eu acho que Deus nos enganou. Pegadinha do malandro de Deus. Subimos. Senhor, 22, imagina um exército que tem uma palavra de Deus, tem que voltar com 22 mil corpos. Peraí. Aí começam os questionamentos. Mas será que foi Deus que falou mesmo? Será que foi Deus que nos mandou? Será que não deu interferência? Deus, o que está acontecendo? Mas a Bíblia diz que o povo se esforçou. Isto é, os homens de Israel tornaram a ordenar a batalha no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado. Diga comigo, ser cristão não é ganhar sempre. Diga, é perder, mas sem desanimar. No mesmo lugar. No mesmo lugar do primeiro dia da batalha. Versículo de número 23. Vamos lá? 23. E subiram os filhos de Israel. E o que eles fizeram, irmãos? Choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram, Senhor, tem misericórdia. Tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Senhor, a gente não vai ficar triste se o Senhor mandar a gente embora. Senhor, a gente está aqui, mas a gente quer saber, vamos ou não vamos? Qual é a resposta do Senhor? O que o Senhor disse? Senhor, já morreram 22, Senhor. 22 mil. Senhor, é para a gente ir mesmo? Deus diz, vai que é tua. Suba! Versículo de número 25. Duas confirmações de Deus. Também os de Benjamim, nesse mesmo dia, saíram de Gibeá ao seu encontro e derrubaram por terra o quê, irmãos? Me explique isso aí agora. Senhor, podemos ir? Sim. É a tua vontade? É. 22 mil homens. Senhor, podemos ir mesmo? Tem certeza? Tenho. 18 mil homens. Numa pancada, ou melhor, em duas pancadas, 22 mais 18,
40.000. Debaixo da direção de... Não foi o diabo quem disse vai, foi o Senhor. Versículo de número 26. Então, todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram e vindo a Betel, choraram. Estiveram ali sentados perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Versículo 28. Vamos lá. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, lhe assistia e perguntaram: Senhor, Deus, Senhor, agora é sério, pelo amor de Deus, não brinca com a gente não, Senhor. Tornaremos ainda a sair a peleja contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistir? Senhor, o Senhor mandou, mas está difícil. O Senhor mandou, mas está morrendo muita gente. Senhor, é para ir ou é para voltar? Respondeu o Senhor. O que o Senhor disse? Subi. Porque amanhã vou-lo entregarei nas mãos. Versículo de número 31. Espera aí. Primeira vez... Pode ir 22. Segunda vez, pode ir 18. Terceira vez, agora o negócio acertou. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e foram atraídos à cidade e começaram a ferir o povo como das outras, matando uns 30 homens de onde? Deus está de brincadeira, não está? Não, Deus está de brincadeira. Primeira, 22.000. Segunda, 18.000. Terceira, 30. A continha já chegou em 40.030 homens. Debaixo da direção de Deus. Ser cristão não é não perder. Ser cristão é não se perder. Talvez, olhando para esse texto, a gente comece a entender algumas coisas que são questionamentos sem fins na nossa cabeça. E o diabo é especialista em soprar isso para nós. Como é que pode? Você é crente? Você é dizimista? Você é fiel? Você serve a Deus? Você não diz que é Deus que controla a tua vida? E por que tantas perdas? Ou como explicar, como já foi testemunhado aqui, um milagre, mas como explicar até chegar nesse milagre um câncer em alguém que serve a Deus? Como é que eu posso explicar uma demissão sem justa causa de um funcionário fiel, de alguém que tem um cuidado muito especial, de alguém que é crente? Como é que eu posso explicar um assassinato? Como é que eu posso explicar um acidente? Em nome de Jesus, nós precisamos essa noite, com a graça de Deus, sermos sarados na nossa visão. Entender que, independente do que nos aconteça, o Senhor não perdeu o controle. As minhas derrotas ou as minhas vitórias não mudam Deus. Ele continua sendo o que era. E a gente precisa desconstruir essa ideia fantasiosa de que caminhar na direção de Deus é caminhar num caminho de rosas. Se Deus me mandou dirigir aquela igreja, eu sei que quando eu chegar lá vai ter um tapete vermelho me esperando. Se Deus me mandou ir para aquele desafio, quando eu chegar lá todo mundo vai me aplaudir. Se Deus me mandou fazer aquilo, quando eu chegar lá vai dar tudo certo. O que é certo para nós? Na nossa cabeça, certo é sair como nós planejamos, sem nenhum débito. Isso é certo. A gente diz, deu certo. E o que é dar certo? Dar certo é acontecer do jeito que a gente planejou. Isso é dar certo. Quando um voo atrasa e a gente chega atrasado, alguém diz, como é que foi? Você diz, rapaz, deu tudo errado. Perdi o voo, a conexão não deu certo. Deu tudo errado. O que a gente não entende é que se eu cheguei no lugar, independente dos atrasos, deu certo. Não saiu como eu planejei, mas deu certo. Vamos ler Jó 42.
E aí você vai ver o seguinte, você lembra desse texto de cabeça, não precisa projetar. Jó é um camarada que na vida dele, aparentemente, aos olhos dessa análise materialista e consumista, Jó é um cara que tudo na vida dele deu o quê, irmãos? Deu tudo o quê? Certo. Para a nossa sociedade deu errado. Como é que pode um cara que é fiel, reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, ter que pegar na alça de 10 caixões, não de desconhecido, mas dos seus filhos? Como é que pode um cara vir perder tudo que tinha do dia para a noite? Como é que pode um cara ser ferido do alto da cabeça até a planta do pé de uma chaga maligna? Deu tudo errado. Só que quando chega no final do capítulo 42, se a gente fosse entrevistar Jó, a gente perguntasse para ele assim, dissesse, rapaz, você gostaria de voltar lá atrás e nada disso ter acontecido, afinal de contas deu tudo errado, eu imagino que ele nos corrigiria e diria, não deu nada errado. Não foi nada do jeito que eu planejei. Eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Eu chorei com todas as perdas, mas deu tudo certo. Antes, eu conhecia ele de ouvir falar. Agora, os meus olhos o veem. Eu cresci. Deu certo, sim. Não sair do jeito que a gente planejou não significa que não deu certo. A Bíblia diz que todas as coisas conjuntas, as corretas, aquelas que não deram certo, as que aconteceram, os atrasos, os imprevistos, Deus pega tudo isso, mistura e elas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Dá certo sim! Só que do jeito dele. Só que do jeito dele. O desejo de Deus na vida de Jó era multiplicar tudo que ele tinha. Só que para multiplicar, Deus às vezes começa fazendo subtrações. Perde tudo. Depois Deus faz divisões. Ele fica sem amigo nenhum, os 3 que aparecem ainda põem ele contra a parede. Depois Deus faz uma soma. Dá para ele algumas coisas que ele não gostaria. Uma chaga maligna e um caco de telha. E quando esse cara chega no final, Jó está no 0 Kelvin. Jó está no 0. Na estaca 0. Se cumpre a palavra do profeta. A gente sabe que matematicamente falando, dentro da estrutura básica da matemática, todo e qualquer número multiplicado por 0 dá o quê? 0. 10 vezes 0? 100 vezes 0? 1000 vezes 0? Deus é o único que inverte essa ordem. O profeta diz assim, o Senhor multiplica as forças do que não tem nenhum. Ele é o único que pega o 0, multiplica e dá positivo. Jó está no 0. Ouça o que eu vou dizer a você. Deus faz contas diferentes dos seres humanos. Nós partimos de fatores que vão chegar a resultados. A gente sempre trabalha com fatores para chegar em resultado. Eu digo para você, 2 mais 2 é o quê? 4 mais 4? 8 mais 8? Eu somo os fatores e chego ao resultado. Deus é diferente. Deus primeiro coloca o resultado. E depois determina os fatores. Porque 4 pode ser 2 mais 2, mas pode ser 10 menos 6. Pode ser 2 vezes 2. Ele decide a fatoração. E mesmo quando dá negativo, Jó chega no 0. E todo mundo dizendo, como é que Deus vai multiplicar? Deus me dá esse 0 aqui. E a Bíblia diz que o camarada que tem 0, ele recebe de Deus tudo em dobro. No final, deu certo. Dá certo. Israel perde 40.030 homens. Mas sabe qual é a virtude de Israel? É que Israel não se perde. E aí você talvez me faça uma pergunta, que eu quero nos minutinhos que eu tenho a partir desse texto responder para ti. Pastor, então deixa eu ver se eu entendi. Deus é um Deus que o Senhor diz que é todo poderoso. É. Deus é um Deus que tem todo o poder na mão. Sim. Então por que Deus não diminui, não encurta esse processo? Por que Deus que pode fazer, por que Deus que pode realizar, ele, por exemplo, não livra a irmã de ter passado pela químio? Por que Deus não livra do diagnóstico? Por que Deus simplesmente não pula essa etapa? Ouça, a minha e a sua prova não mudam Deus, não alteram Deus, a nossa derrota não altera Deus, a nossa vitória não altera Deus, Deus é imutável, ele continua no mesmo lugar. Mas as perdas fazem parte da pedagogia de Deus, não para mudá-lo, mas para nos mudar.
Deus podia fazer com que Benjamim fosse derrotado no primeiro dia. Por que Deus permite tanta perda? Porque Deus não estava melhorando. A gente tem uma ideia de que Deus é aquele camarada que precisa pegar força, né? Deus, aí vai enchendo a barrinha do especial de Deus assim, aí depois de um tempo ele libera. Não, Deus não tem nada disso. A Bíblia diz que o poder está na mão dele. Deus permite as perdas não porque ele mude, mas para nos mudar. Vamos olhar o texto? Vamos ver o que acontece com Israel e aqui eu termino. Versículo de número 20, ou melhor, versículo 18. Vamos ver a mudança de postura dos israelitas. Versículo 18. Vamos ver o que mudou nesses caras. Então, levantando-se os filhos de Israel, subiram a Betel e consultaram a Deus, perguntando. Qual é a pergunta que eles fazem a Deus? Pode ser melhor, irmãos. 1, 2, 3. Quem? Amém. Para quê? Olha a maneira como eles se relacionam com Deus. Eles sabem que a guerra é justa, sabem que Deus é todo-poderoso. Então, eles se reúnem e dizem assim, vamos falar com o Senhor, né? Vamos falar. Então chega e diz assim, é mais ou menos isso aqui, ó. Senhor, negócio é o seguinte. A gente já está armado aqui, todo mundo tranquilo, treinado, todo mundo pronto para a batalha. A gente sabe que Tu és um Deus justo. Então faz o seguinte, Senhor, não vamos nem tomar o Teu tempo. Não precisa não, eu só preciso que o Senhor diga uma coisa. Quem vai subir primeiro? Deus olha, legal, né? Legal, né? Pô, gostei. Animados, né? Fortes. Quem vai subir primeiro? Primeiro? Tá bom então. Vai Judá. Amém, Senhor. Maravilha. Vamos lá. Judá. Bora. Percebam o tom de altivez? Uma fé que, na verdade, beira a prepotência. Senhor, a gente só quer saber quem vai subir primeiro. Deus diz, pode subir Judá. Aí Judá vai todo empolgado. Deus mandou ir na frente. Manto de mistério. Chega lá, rapaz, tu vai ver só. Vou levantar a mão assim, vai cair os benjamitas no chão. Vai ser igual aos 300 lá. O fogo vai rolar sangue hoje. Como diz o camarada lá, vral! 22 mil corpos. Aí eles voltam. Aí vamos ver como é que eles voltaram? Versículo de número 23. E subiram os filhos de Israel. E o que eles fizeram, irmãos? Perante o Senhor, até a... E o que eles fizeram? Perguntaram. Tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Disse o Senhor, subi contra... Primeira vez, Senhor, fala aí, quem é que vai? Manda aí, levanta a placa aí, quem é? Benjamim, demorou. Segunda vez, como diz o carioca, no sapatinho. Senhor, não deu muito certo não. A Bíblia diz que eles voltam chorando. E aí eles entendem que não é apenas uma questão de números ou de ordem, é uma questão de dependência. A Bíblia diz que eles choram até a tarde. Senhor, a gente precisa da Tua direção, Deus. A gente depende de Ti, Senhor. Aí Deus diz, ok. Podemos ir? Ah, melhorou um pouquinho. Pode ir. Aí eles vão no gás. Aí, vral, 18 mil. Versículo de número 26. Depois que perderam 18, olha como é que eles voltam agora. Então quem, irmãos? Não são os filhos de Israel, tem uma palavra antes. Então o quê? Todos. Da primeira vez foi um caráter representativo. Na segunda, os israelitas, os soldados ficaram no lugar e os chefes foram consultar. Na terceira, meu irmão, vamos todo mundo. Não, todo mundo. Todo mundo que o bicho tá pegando, cara. Não, vamos, todo mundo. Todo Israel. E o exército, o quê?
Todo mundo. Mas eu tô armado, cara. Tô querendo, não, meu irmão, desengatilha. Só vamos falar com Deus, cara. Que maneira. Pô, eu vou ficar lutando, perdendo dinheiro. Vamos. Subiram e vindo a Betel, o que eles fizeram? E estiveram ali o quê? Sentados perante o Senhor. E o que eles fizeram? Aquele dia até e ofereceram e ofertas perante o 27. Porquanto a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias. Senhor, a gente fez o que o Senhor mandou. A gente não sabe por que está dando errado, mas tem uma coisa. A gente não sai daqui sem a tua direção. Jejum, adoração, louvor, oferta, entrega, choro, quebrantamento, rendição, reconhecimento, dependência. Da primeira vez, Deus encontra um exército de pé, dizendo: a gente só quer saber a ordem. Da segunda vez, Deus encontra um exército chorando, mas de pé. Da terceira vez, Deus encontra um exército sentado, dizendo: a gente não é nada sem o Senhor. As perdas não mudam Deus, mas elas nos mudam. É por isso que Deus permite isso. É por isso que Deus permite luta, porque Ele continua o mesmo, mas a gente vai se tornando mais quebrantado, a gente vai se tornando mais dependente, a gente vai se tornando mais entregue, a gente entende quem a gente é. É o que o salmista diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. É o que Paulo diz: a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, a experiência, esperança. Deus tinha sim poder de livrar no primeiro dia. Ele não livrou. Porque se a vitória viesse no primeiro dia, Israel não teria crescido. Sabe por quê? Vamos ler o versículo de número 35. Aqui a gente vai entender o porquê. O exército que da primeira vez diz: Senhor, manda quem vai que a gente vai botar para quebrar. Vamos regaçar esse negócio. Versículo 35. Olha o que o texto diz. Então quem, irmãos? Derrotou diante dos filhos que destruíram naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos estes que arrancavam da espada. Observe uma coisa: quem foi que destruiu os inimigos? Não. Quem destruiu os inimigos foram os israelitas. Mas quem derrotou a Benjamim? O Senhor. Nós pegamos na espada, nós matamos, nós fizemos, mas nada disso teria acontecido se não fosse o Senhor. Não é por nossa força, não é por nosso mérito, é por causa dele. É por causa dele. A mão dele se manifestou em nosso favor. Se Deus desse a vitória no primeiro dia, em Israel, haveria um memorial aos heróis da guerra. Vencemos. Benjamim? Ih, meu irmão, batalha mais rápida da história. Chegamos lá, papum, todo mundo de volta. Somos 10. As perdas vieram e ninguém se arrisca a dizer: nós vencemos. O povo diz: o Senhor foi quem venceu. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O leito nos ensina que a saúde é dele. O desemprego nos ensina que a provisão é dele.
A solidão nos ensina que o amigo é Ele. O acidente nos ensina que se o Senhor não guardar a casa, vão vigia a sentinela, o airbag, o ABS, quem guarda é Ele. A tragédia nos ensina que a vida está nas mãos dEle. Deus não muda, mas eu mudo. Você consegue me entender hoje, amém? Queria pedir a você que se pusesse de pé. Meu horário já foi. O Evangelho vai na contramão dessa teologia barata que está sendo pregada. Deus não é meu empregado. Deus é todo poderoso. E tudo faz como lhe agrada. Se você puder, feche seus olhos. Eu quero fazer um convite. Você que entrou hoje aqui e diz assim: pastor, essa palavra foi para mim. Eu estou em crise. Eu estou em crise porque tenho me esforçado para viver na direção de Deus. E parece que quanto mais eu faço, parece que está dando tudo errado. Existem algumas pessoas que chegam a dizer: antes de ser crente, dava tudo certo. Agora, está dando tudo errado. Certo não é sair do jeito que você planejou. Olhe para você. Antes de toda essa luta, como é que era a tua relação com Deus? Se essa luta não viesse, você estaria hoje aqui tão entregue como você está? Se esse turbilhão não tivesse te visitado, seja sincero a você. Você acha que se o pródigo não tivesse sido permitido a ele ir para onde parou, ele teria voltado valorizando tanto a casa? Deus permite lutas para nos tratar. Se Deus falou com você, eu queria que rapidamente você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar contigo. Eu quero chorar contigo. Eu quero clamar por tua vida, pedindo a Deus que te dê força para continuar lutando. Se Ele disse suba, continue subindo, independente das perdas. Vem à frente. Você que a cabecinha está cheia de interrogações. O diabo está dizendo: está vendo, não vale a pena. Está dando tudo errado. Não está dando errado, não. Deus faz contas diferentes da gente. A promessa dele é inalterável. Se chegar negativo, Ele multiplica e dá positivo. Venha à frente. Isso, venha. Amém, venha. Amém. Deus sabe o que está se passando no seu coraçãozinho. Não é fácil enterrar 40.030 corpos. O Evangelho não me livra das perdas. O Evangelho me ensina a não perder-me em meio às perdas. Eu sei em quem tenho crido. Sei a quem devo consultar. E sei que Ele está no controle. Amém. Você que está aqui na frente, põe a mão no seu coraçãozinho assim. Vamos orar. Deus sabe a dor que está se passando dentro de você. Deus sabe os gritos da sua alma. Que essa noite venha bálsamo. A minha oração por você é a oração do apóstolo Paulo. Endireitai os joelhos tortos.
fortalecer as mãos cansadas. Para quê, pastor? Para continuar guerreando. Não sei quanto mais você vai perder, mas existe um porém. Do Senhor vem a vitória. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Jó diz, ainda que Ele me mate, todavia nele esperarei. Eu posso ir até o limite da dor, mas não vem sobre nós tribulação que não possamos suportar. Deus sabe. Deus sabia que Israel podia suportar 40.030. Deus sabia. Ele sabe até onde você pode ir. E quando sua força estiver no fim, Ele há de agir com vitória. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Aqui está a tua igreja, aqui estão os meus irmãos, aqui está o teu povo. E como Deus, servo, completamente dependente de ti, e debaixo da autoridade que há na tua palavra, porque ela é a verdade, eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu venha, Pai, e visite cada um dos teus filhos. Deus, que eles ouçam hoje, apesar da dor no corpo, apesar do vazio na alma, apesar dos questionamentos na mente, que eles possam ouvir audivelmente o que Israel ouviu: subi, subi. Senhor, oh Deus, o câncer não pode me parar. O Senhor diz: subi. Tu sabes até onde podemos ir. Não haveremos de perder nenhum centavo além do que tu sabes que é o nosso limite. Então, Senhor, em nome de Jesus, dá força aos teus filhos. Dá graça. Eu repreendo a voz de Satanás que vem questionar a direção do Senhor. Estamos na tua direção, Pai. E na tua direção nós entendemos que em alguns momentos choraremos, mas o Senhor é de nos dar a tua vitória. Que cada filho teu saia daqui hoje pisando firme, caminhando, em nome de Jesus, sabendo que do Senhor vem a vitória. Que nenhum deles se perca. Que nenhum deles se perca. Que a gente não perca o foco. Que a gente não perca o referencial. Que a gente não perca a direção do lugar da solução. Pelo contrário, diante de cada perda, que a gente saiba se dobrar diante do Senhor. Pai, e faz-nos entender que está tudo dando certo. Não é do nosso jeito, mas no final dá tudo certo. Dá tudo certo. Oh Deus! Tá dando certo! Te adoramos, Jesus.